pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui com vocês nesse trabalho maravilhoso, desse projeto incrível que é o projeto da resolução comentada de provas do Enem. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, especificamente da área de História. E fizemos aqui uma seleção do Enem de 2022 nas questões de História para eu discutir um pouquinho com vocês. Eu estou fazendo a prova azul. Me acompanha na leitura dessa questão, dessa prova, deste ano do Enem, para a gente, portanto, fortalecer nossos estudos. Eu vou fazer a questão agora número 63. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade, deriva da natureza das fontes do século VI. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição. Olha só que assunto importante e que abordagem interessante ele está fazendo. Vamos lá, vamos nos identificar, vamos organizar bem aqui a nossa ideia para você aproveitar bem essa leitura que fez do texto. Eu estou na Idade Média. A Idade Média é exatamente um período, é exatamente um momento em que nós estamos vivendo do século V ao século XV. E a Idade Média está sendo aqui retratada em apenas um lugar do mundo, a Europa. Nesse período, a Idade Média é até mesmo marcada intensamente por um sistema econômico chamado de feudalismo. Vamos lá, mais uma vez, estou na Idade Média, estou na Europa, entre o século V e XV, e estou em um momento em que eu vivo um processo inicial para o feudalismo. Na verdade, até mesmo pela data que se coloca, olha aqui, ele está realmente no século VI. Eu, quando fiz a leitura inicial, cheguei a ler no final do século VII, peço desculpas mais uma vez, mas realmente eu estou no século VI, olha só. Olha aqui a data que é indicada. Então, você está no início da Idade Média, que é chamado tradicionalmente por alguns elementos da história como sendo o período da Alta Idade Média, porque existe a Alta e a Baixa Idade Média. Alta num desenvolvimento, baixa na decadência. Alta, o começo do domínio feito pelos bárbaros ao antigo Império Romano e a feudalização da Europa. Baixa, o renascimento comercial e o fim do feudalismo para começar a Idade Moderna. Entenderam? Isso eu estou fazendo uma análise da Europa medieval. E é exatamente isso que ele coloca aqui. O que ele está colocando é exatamente um momento em que está existindo até mesmo um problema muito sério nesse processo, que é um processo de abastecimento. O feudalismo, que é derivado do feudo, tem como característica principal uma produção de subsistência. O que isso quer dizer? É que a produção agrícola que existia naquele período era só para a existência daquela população. Então, nesse caso, ele está aqui averiguando um problema seríssimo em relação ao abastecimento, que ele, no caso, está entendendo que está ocorrendo nesse momento a falta de comida. Se eu já produzo com limitação para uma quantidade de população e ainda estou sentindo, por problemas inclusive naturais, que essa produtividade não está indo bem, então o que vai acontecer? Muitos problemas, inclusive sociais. Não é somente um problema de abastecimento. Por que você acha que o chamado tradicionalmente de senhor feudal gostava até mesmo de se intrometer em algumas guerras? Participava até mesmo de alguns eventos de revolta, como vai acontecer no século XI as cruzadas? Porque com isso ele se livrava de um excesso de população indesejável em tempos em que a produtividade alimentícia tinha esse prejuízo. E esse prejuízo ele demarca principalmente ligado a uma questão de fatores climáticos, né? Ele chega até mesmo a indicar aqui. Mas, é claro, outros fatores também acabavam existindo. O que eu quero dizer, resumidamente,
Quem iria determinar esse processo tanto ia ser uma questão realmente natural, como uma questão também de administração. Porque se o senhor feudal quisesse, ele produzia um pouquinho mais, dividia um pouco melhor, fazia com que aquela sua população, que é genericamente chamada de servos, tivesse a oportunidade, inclusive, de conseguir mais coisas e, é claro, sobreviver bem melhor. Mas a pergunta é, na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação pertencia a quem? Opção A, da nobreza, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Ela fazia proteção? Fazia. Sem dúvida nenhuma existia isso. Mas dentro de uma avaliação textual, não era só a nobreza que fazia isso, não era só a nobreza que estava encarregada disso. Então não posso marcar a opção A porque não está plenamente de acordo com o processo que é até mesmo descrito aqui no texto, principalmente nesses momentos iniciais. Porque nos momentos iniciais do feudalismo, ainda eu não tinha tão fortalecidamente um nobre ou um senhor feudal fazendo isso. Opção B, da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Eu encontrei a minha opção correta. Quem é um rei é dono de um reino. E o que é um reino? Eram subdivisões de administrações romanas. E então eu pego ainda remanescentes romanos e coloco agora num período medievalesco. Eu marco a opção B porque essas decisões vinham deles. Mas é bom que se saiba, daqui a alguns anos, por conta do feudalismo ter um sistema descentralizado, que esse processo também vai acabar. A realeza vai perder força. É por isso que na Idade Moderna ela se junta com a burguesia para dar golpes nos senhores feudais para conseguir ficar mais forte do que eles. Então, nesse caso, a opção B é a opção verdadeira. Opção C, dos mosteiros, resultantes do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas. Diziam-se que no período feudal existiam aqueles que lutam, aqueles que trabalham e aqueles que rezam. Mais uma vez, aqueles que lutam, aqueles que trabalham, aqueles que rezam. No caso dos mosteiros, ficam os que rezam e não os que dividem esse processo produtivo. Então, nos mosteiros, eu não marcaria relacionada ao tema da minha questão. Opção D, dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. Concorde comigo que a opção está realmente enganada por ter repetido uma situação da opção anterior. Qual a opção anterior? Mosteiros. Qual a opção agora D que eu estou resolvendo? Bispado. Eu estou em áreas religiosas. Então vamos lá. Os que lutam, senhores feudais. Os que rezam, a igreja, e os que trabalham, os servos. Então, neste caso, eu estou com os que rezam em duas opções e não são encarregados de fazer isso. Então, a opção está errada. Vamos agora para a opção E, das corporações, procedente do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias. Esta indicação aí está envolvendo os servos. As corporações são de ofício, os trabalhadores. Eu disse nesse instante, os que trabalham são os servos. Então eles não são as pessoas para decidir esse processo. Então eu não estou sob essa jurisdição. Então realmente quem está com esse controle, com essa decisão nesse momento, são os reis. É o pessoal da realeza, que no caso faz com que eu tenha como opção correta a opção B. Mais uma vez, eu lhe agradeço a atenção e o compromisso desse treinamento e espero que eu tenha sido claro na explicação para vocês. Espero que vocês continuem realmente buscando esse sonho para conseguir fazer realmente o seu melhor e conseguir, é claro, a sua tão almejada, desejada vaga na universidade. Até a próxima!